Olá, pessoal. Então, definitivamente, a gente vai dar início ao nosso curso de raciocínio lógico. Depois de dias de esperas aí de vocês, eu quero até pedir desculpa, mas foi um problema que teve aqui na minha mesa digitalizadora, que a caneta não está mais escrevendo. Eu preferia fazer um curso escrevendo na lousa eletrônica, esquematizando, mas agora não vai ser possível. Mas eu fiz um esquema legal que eu vou apresentar para vocês, esses como se fossem uns slides, mas vai ficar bem interativo. Então vamos lá. Nosso curso eu até botei aqui na jugular. Por que na jugular? Ao longo dos cursos vocês vão ver o porquê. Porque eu vou explicar somente, esquematizar aquilo que é necessário para resolver todas as questões. Nada de estar havendo assuntos sem necessidade, entendeu? E vou enfatizar bastante o que é importante, vou dizer o que não é importante, o que precisa ser decorado, memorizado, o que precisa ser dispensado, tá certo? Então, o que é que a gente vai ver? A gente vai ver lógica proposicional, a gente vai ver equivalências lógicas, que está dentro de lógica proposicional também. A gente vai ver lógica da argumentação, que é mais avançada do que essas duas primeiras. A gente vai ver verdades e mentiras, diagramas lógicos e raciocínio lógico sequencial. Durante o curso a gente vai resolver no mínimo 100 questões, mas com certeza vai dar mais que isso, tá? Eu vou postar o link com as questões direto do meu blog, e aí a gente vai resolver junto as questões, tá certo? Então tá, gente, vou começar apresentando o terreno para vocês do raciocínio lógico como um todo. Muitas pessoas começam a estudar raciocínio lógico e desistem, né? Principalmente outras tentam seguir em frente, né? Mas não conseguem e acham que é uma matéria difícil. Mas logo no início eu vou mostrar para vocês e provar por que as pessoas não conseguem entender profundamente o raciocínio lógico. Logo no começo do estudo a gente encontra a tabela verdade. A tabela verdade, ela aparece, né, na maioria dos livros como se fosse um tópico, um assunto dentro de um item desse, da lógica proposicional. Isso não é verdade. Todos esses assuntos aqui, né, eles necessitam da tabela verdade, entendeu? E a pessoa às vezes passa pela tabela verdade, não entende perfeitamente a tabela verdade, não consegue sequer construir a tabela verdade. Aqui não vai ter isso, a gente vai mostrar toda a tabela verdade, a gente vai ensinar a construir a tabela verdade, sem precisar decorar, entendeu? A gente vai entender ela, eu vou mostrar as implicâncias de cada conectivo daquele, de cada combinação daquela dentro da tabela verdade. Tá certo? Então vamos lá, vamos iniciar pelo conceito de proposição. O que é uma proposição? É toda oração que declara algo que possa ser valorado. Então são dois requisitos: ser uma oração que declare algo, e essa declaração ela tem que haver a possibilidade de ser valorada. E qual é o tipo de valor que a gente pode dar? São dois: ou verdadeiro ou falso. Tá certo? Ou essa proposição vai ser verdadeira ou ela vai ser falsa, tá? Exemplos. Maristela, olha, Maristela é uma nossa aluna, com certeza aí, que deixou o recado no Face, né? Tá aqui, ó. Maristela viajou. É uma oração porque possui verbo e eu posso atribuir verdadeiro ou falso, né? Basta eu saber se Maristela viajou ou não, entendeu? Ela pode ser verdadeira ou falsa, dependendo do que eu tenho, né? Das informações que eu tiver, né? Isso numa questão, né? As questões vão dar subsídios, né? Para que a gente possa encontrar os valores das sentenças, né? Outro exemplo, Lívia é bonita, mais uma aluna nossa. Lívia é bonita, eu posso atribuir valor? Posso.
né? Basta eu conhecê-la, não é isso? Ou alguém me disser, realmente Lívia é bonita. Então, é um tipo de oração, né? Aqui, ó, possui o verbo, Lívia é bonita. Eu posso atribuir o valor de verdadeiro ou falso. Nunca posso atribuir os dois ao mesmo tempo. Isso é um princípio que a gente vai ver mais na frente, no próximo slide, tá? Augusto, mais um aluno do nosso curso, né? Augusto é inteligente, tá? Se ele está assistindo nosso curso, com certeza essa proposição é verdadeira, né? Mas se ele não estiver assistindo essa aula, essa proposição vai ser falsa, com certeza. Isso eu posso afirmar, tá certo? Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Pode ser negativa as proposições, entendeu? Pode ser negativa também. Marlene não é atriz. Se eu disser que é verdadeiro, se eu tiver uma informação que é verdadeiro, né? Então Marlene não é atriz. Isso se for falso, né? Então Marlene é atriz, tá certo? Aqui eu posso atribuir valores. E o último exemplo. O Brasil é um país da América Central. América, voltou um acento aqui, não é? O Brasil é um país da América Central. E aí eu posso atribuir verdadeiro ou falso? Posso, né? E não preciso nem, pela própria expressão o Brasil tá aqui, ó, caracterizando uma oração. Tá dizendo que o Brasil é um país da América Central. É da América Central? Não, é da América Latina. Essa preposição é falsa, tá certo? Isso é básico do raciocínio lógico, tá? Eu vou mostrar mesmo porque eu acredito que muitas pessoas vão começar do zero, tá? Mas isso aí, depois de a gente resolver inúmeras questões, isso vai ser automático, né? Eu não acredito que ESAF, CESP, FGV vai cobrar, né, uma questão desse tipo, mas já cobrou, né? Tem muitas questões ainda, mas eu acho que são questões antigas, né, para tratar do raciocínio lógico dessa forma, né, só para identificar. E tem questões que a gente vai resolver mais na frente, tá certo? Então tá, depois de vista as proposições, eu vou mostrar o que não são consideradas proposições, tá certo? Primeiro exemplo, frases sem verbo. Todas as frases sem verbo naturalmente vão contrariar, né, o conceito de proposição, porque toda oração ela precisa de um verbo. Então, uma frase sem verbo ela não vai se enquadrar no conceito de proposição. Exemplos: este curso na internet. Veja que essa frase não tem verbo e não dá para atribuir valor verdadeiro ou falso. Não faz sentido valorar essa proposição. Os moradores de rua. Os moradores de rua o quê? Né? O que é verdade? O que é falso? Não tem como atribuir, tá certo? Este curso na internet o quê? Né? Para você dizer que algo é verdadeiro ou falso, né, você precisa ter uma afirmação, né? Só se pode dizer que algo é verdadeiro ou falso, né, quando este algo afirma alguma coisa, não é mesmo? Não se pode dizer que uma pessoa é mentirosa sem ela afirmar algo, né? Sem ela afirmar alguma coisa no qual a gente possa, né, inferir um resultado, né? Inferir um valor, né, nestas declarações, tá certo? O segundo frases exclamativas, interrogativas, imperativa ou optativas, tá? Vamos aos exemplos. Que dia lindo, né? Que dia lindo é uma frase exclamativa. É uma frase exclamativa. Também não se pode valorar, tá certo? Todas as frases exclamativas, né, não são proposições. Por quê? Porque você não pode atribuir valor lógico a ela, tá certo? É uma expressão apenas, tá? É um estado da pessoa.
está sendo expresso. O outro exemplo, que dia é hoje? Uma interrogação, uma pergunta, né? É um tipo de frase que também não se pode atribuir valor algum. Então, não é uma proposição, tá certo? Uma ordem, faça isso agora, também não é uma proposição. Por quê? Porque não se pode atribuir valor lógico. E quais são os valores? Verdadeiro, né, ou falso. Esses dois somente. E um desejo, as frases optativas, que Deus te abençoe, né? Também não é uma preposição, tá certo? Ó, veja que esse terceiro exemplo aqui, faça, possui um verbo, tá certo? Possui o verbo, mas ela não declara algo, né? E qual é o conceito? É toda oração que declara algo que possa ser valorado, não é? São dois requisitos: declarar algo que possa ser valorado e ser uma oração, possuir verbo, tá certo? Voltando aqui para o exemplo. Vamos lá. Faça isso agora. Olha, observe que não basta só ter verbo, tá certo? A frase, né, ela tem que declarar algo, né? E nesse exemplo aqui ela não declara, ela apenas ordena, tá? Sentenças abertas, né, e promessas também não são preposições. Olha aqui um exemplo de sentença aberta: x mais 5 é igual a 30. Eu posso atribuir verdadeiro ou falso para essa sentença sem conhecer o valor de x? Não, é impossível. Impossível, entendeu? Essa é uma sentença aberta. Ele foi o melhor jogador de 2011. Outro exemplo de uma sentença aberta. Por quê? Porque tem aqui o pronome ele. Ele quem? Né? Ele quem? Fica a dúvida. Não se pode dizer se essa frase é verdadeira ou falsa. Agora, se no lugar desse ele aqui estivesse o Messi, né? Messi foi o melhor jogador de 2011. Aí sim, é uma proposição, porque eu sei quem é a pessoa que o verbo está se referindo, entendeu? Nesse caso é verdadeiro a preposição. Por quê? Porque eu posso, né, valorar essa proposição, tá certo? Tá, e promessas, vamos ver se dá para valorar uma promessa. Em 2013 estudarei bem mais. Dá para dar um valor para essa sentença? Verdadeiro ou falso? É impossível, né? É impossível, porque, né, o verbo está expressando uma promessa. E é impossível prever uma promessa, tá certo? É uma sentença aberta e não é considerada uma preposição lógica. Agora vamos ver os princípios do raciocínio lógico. Esses princípios são tão simples que eu acho que é até difícil de explicar, mas vamos lá, cada um. O primeiro é o princípio da identidade. O que é que diz esse princípio da identidade? Diz que toda coisa é aquilo que é. Se algo é verdadeiro, então esse algo é verdadeiro e pronto. Olha um exemplo: A é igual a A, entendeu? Não tem como A ser igual a B nunca. Por quê? Porque é como se fosse um espelho. Imagine você se olhando no espelho. Você é aquilo que é. É impossível a pessoa chegar no espelho e ver outra pessoa, tá? Porque identidade, é o princípio da identidade. É você que está ali, né, no reflexo do espelho. Não tem como ser outra pessoa. Temos também o princípio do terceiro excluído. O que é que diz esse princípio? Ou algo é verdadeiro ou esse algo é falso. Não existe uma terceira opção, tá certo? Esse princípio diz que só existem esses dois valores, verdadeiro ou falso. Não existe uma terceira opção, não existe um meio termo.
Por exemplo, aqui, Ana é bonita. Ou essa sentença vai ser verdadeira, ou essa sentença vai ser falsa. Só existem essas duas opções. É isso que reza o princípio do terceiro excluído. Não existe o mais ou menos, né? Vamos supor que Ana não seja nem bonita e nem feia, né? E aí, verdadeiro ou falso? Não existe no raciocínio lógico meio termo, tá certo? E aí a beleza está nos olhos de quem vê, né? Ou ela vai ser bonita, ou ela vai ser, aliás, ou ela não vai ser bonita, né? Não existe ninguém feio nesse mundo, tá certo? E o princípio da não contradição? O que é que eles nos diz? Que uma sentença não pode ser verdadeira ou falsa ao mesmo tempo, tá? Ela só pode ser uma coisa. Por exemplo, Ana é bonita e eu tenho a informação que Ana é bonita, então essa sentença ela é verdadeira, tá certo? Não existe sentença verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ou é uma coisa ou é outra. E Ana é feia. Se Ana é bonita é verdadeira, então na sentença Ana é feia, ela é falsa, tá certo? Então é isso. O que é um princípio, né? Todas as matérias, disciplinas, elas têm seus próprios princípios. E o que é um princípio? Um princípio é um pilar, né? São os pilares, são as bases das disciplinas, tá? E esses três princípios aí é que vão reger o raciocínio lógico, né? No decorrer dos assuntos que a gente vai apresentar. O princípio da identidade diz que uma coisa é aquela coisa e pronto. A é A e pronto, tá certo? É a regrinha do espelho. Você é aquilo que é, tá? Uma coisa não pode ser diferente daquilo que ela é. O princípio do terceiro excluído, que diz que uma sentença só pode ser verdadeira ou falsa, não existe uma terceira opção. E o princípio da não contradição fala que uma coisa ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Vamos ver uma aplicação do princípio da não contradição. Olha só essa frase, eu só falo mentira. Essa frase ela apresenta um verbo, né, e declara algo. Porém, ela não é uma proposição. Por quê? Se eu atribuir um valor de verdadeiro a ela, eu vou estar dizendo que esta sentença é verdadeira. Porém, é impossível dessa sentença ser verdadeira, porque ela está dizendo que eu só falo mentira, entendeu? Isso é verdadeiro, então é mentira o que eu estou falando. Deu para entender a bagunça no raciocínio? Então, não tem nada de lógico isso. É um tipo de frase que não se enquadra como preposição por não atender o princípio da não contradição. Tá certo? Então é isso, pessoal. Essa nossa aula inaugural, não é? Já deu para apresentar uns conceitos básicos, né? Na próxima aula a gente já entra na tabela verdade, né? A gente já vai destrinchar, a gente vai passar meia hora a uma hora aí trabalhando com a tabela verdade, não é? A gente vai ver todos os conectivos e aí a gente desce madeira nas questões, tá certo? Não vai sobrar uma, vamos detonar todas. Vamos, como o próprio nome do curso, não é? A gente vai agir diretamente onde? A gente vai detonar na jugular de todas as questões, tá certo? Então, até a próxima aula. Tchau.